Eu acho que já foi. Gente, bom dia a todos. Obrigado pela presença. E hoje, então, a gente vai continuar o nosso estudo dos nossos sistemas combinacionais. Mais particularmente, a gente vai evoluir um pouco na questão de decodificadores, né? Que eu acho que é o ponto que está todo mundo trabalhando. Como é que está o trabalhinho lá do Proteus? Me deem só um feedback aí no chat. Quem está fazendo? Mole demais? Boa. Agora sim. Agora, pô, bem, dando trabalho. Tudo bem. Dando trabalho é uma descrição aceitável, né? Gabriel também já disse que está moleso. A gente está trabalhando, pessoal, né, em dois decodificadores, na verdade. O decodificador de prioridade. Pode dizer, Vitória, se for algo pontual, a gente já esclarece aqui agora. Caso seja algo que você acha que necessita mais tempo, a gente pode separar um momento depois da aula para você tirar a dúvida. E aí você mostra, se você tiver a parte específica da sua dúvida, quer seja ela teórica, quer seja ela prática, a gente tenta ajudar. O que é que você acha? Se for algo mais simples, a gente já tenta desenrolar agora. Mas caso você prefira, pois diga. Gente, se vocês quiserem abrir o microfone, por favor, pronto. Eu queria saber, só para confirmar aqui, são 5 entradas, 5 saídas intermediárias e uma saída no final? O decodificador de prioridade, creio que sim. O decodificador 7 segmentos, como o nome já diz, já são 7 saídas, um para cada segmento. É o de prioridade? É o de prioridade. Certo, Se eu não me engano, são 5 realmente, né? Onde um era para cada sala lá, não esqueci as salas agora, mas normalmente o que a gente coloca na questão é a presidência, vice-presidência, vice-presidência, diretoria, engenharia e estagiário, não foi isso? Então são realmente, tá certo, 5 entradas e 5 saídas, que uma controla a chave que vai conectar o ramal de cada uma dessas salas, né? Então, no decodificador de prioridade eu tenho isso, a mesma quantidade de entradas e saídas. Aí essa saída final, ela serve para dizer se está funcionando ou não a telefonia, né? Desculpa, Vitória, eu acabei interrompendo e bagunçou um pouco. Você pode repetir? É porque tem essas 5 saídas de cada sala, né? Se elas vão estar ligando ou não, né? Mas a saída final, que você colocou lá que estava dentro de uma caixa de telefonia, ela serve só para indicar se alguém está usando o telefone ou não. É isso? Não. Veja só. As 5 saídas é o conjunto, né, que vai permitir que aquilo ali funcione. Ela precisa dar 5. Não há uma saída final em relação a isso. Não é uma única saída. Aquela caixa é onde ela vai acomodar o circuito que controla essas 5 chaves baseado nas 5 chaves de entrada, né? A chave de entrada é o do gancho do telefone e a chave de saída onde ela fecha cada um deles. Tá certo? Então, o que acontece? Pelo que eu entendi que você está falando, você poderia sim colocar uma saída extra, fazer 6 saídas, de forma que essa última saída indicasse se alguém está usando a linha. Poderia ser feito sim. Então, você adicionaria uma outra, onde se qualquer um recebesse, qualquer uma outra saída recebesse 1, ela seria 1. Essa é uma solução. É um problema que, às vezes, é uma variação deste problema, quase não sai. É uma variação deste problema que aparece em alguns livros. Pode ser que talvez você tenha visto de lá. Caso não, é uma situação também que ele existe. Normalmente você coloca até um LED, que pode ser um indicador visual em relação a isso, para saber que estão utilizando, mas que eu não pedi essa sexta. Pode fazer 5 e 5 apenas. Beleza, não, então tá correto. Tá certo? Mas aproveitar, então, o ensejo, né? E a gente está trabalhando com 2 tipos de decodificadores. Um decodificador de prioridade, por exemplo, né? Que é esse que a gente trocou essa ideia aqui. E o decodificador 7 segmentos. Mas decodificadores, pessoal, é todo e qualquer circuito que, com determinada lógica, transforma um código em outro, né? Então, ele pega um determinado código de entrada ou de prioridade e, baseado nessa sobreposição de importância entre as saídas, ele cria um outro código para a saída, né? Para aquela combinação de saídas. Os 7 segmentos, ele pega um código de entrada que está associado ao número binário e cria um código de saída para que eu possa acender uma sequência de LEDs, né, que está encapsulado nos 7 segmentos, em que ele desenha, vou assim falar, um número. Mas decodificadores, vocês têm aí, acho que nos livros, uma grande
uma grande diversidade e que é basicamente a conversão de um código no outro, né? A gente tem alguns dos exemplos, né? Como binários e SSO3, binário Gray, decimal binário, enfim, você tem uma série de exemplos de decodificadores que a forma de resolvê-los trata-se da mesma. O que é que eu quero dizer com isso? Uma vez você sabendo a lógica daquele código, a tabela verdade ela vai dizer quais os circuitos vão compor aquela saída ou múltiplas saídas, como é o caso do que a gente está vendo. Não é isso? Então, a última dica que eu quero deixar aqui é que, independente do código, a forma de resolver decodificadores é o mesmo. Então, a partir de agora, sempre quando a gente encontrar um circuito decodificador, aí ele vai dizer aquele formato de decodificador, né? Binário complemento de 2, binário acesso 3, ou Gray binário, ou então decimal binário, binário decimal, enfim. Você vai resolver da mesma forma, tá certo? No entanto, a gente tem uma outra classe de circuitos combinacionais diferente dos decodificadores, que vale a pena a gente parar um pouquinho e estudar o seu caso específico, que são os multiplexadores. Alguém já ouviu falar nesse nome, multiplexador? Além da Fiamma, vocês viram aonde? Vasco, Fiamma e o Jota. Foi na disciplina de estrutura de dados ou em arquitetura. Boa. Então, isso ajuda já muito. Não que quem não viu não vai poder acompanhar, tá, pessoal? Mas isso ajuda um pouco. O que é que acontece? Os multiplexadores, eles funcionam dessa forma. Deixa eu botar o nosso bom e velho pente. Os multiplexadores, eles vêm dado a seguinte necessidade, né? Lembra do circuito da central telefônica? Eu tenho vários ramais, né? Várias salas, e eu quero compartilhar uma única saída, que é a saída que vai receber a linha telefônica. Então, ele vem a partir dessa proposta. Não é um decodificador de prioridade, tá, pessoal? Por quê? Porque eu não defino essa prioridade. Ele já tem uma parte relacionada a endereços, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Mas do que é que ele vem? Ele vem da necessidade de associar múltiplas entradas e compartilhá-las a uma única saída. Então, a premissa básica do multiplexador é essa, tá certo, pessoal? Então, em sua forma mais simples, o multiplexador, ele seria da seguinte forma. Eu tenho duas entradas, vamos supor aqui, ó. Entrada é 0, entrada é 1. E eu quero compartilhar essas entradas em relação a essa saída, S. Então, eu quero de alguma forma compartilhar se essa entrada vai estar conectada aqui, ou seja, se o canal de entrada é 0, vai jogar a informação na saída S, ou se eu teria essa situação. O que é que acontece nessa segunda situação? Se o canal de entrada é 1, vai jogar a sua informação, a informação que eu colocar aqui, na saída S. Então, a premissa básica é essa, pessoal. Então, aqui a gente já percebe o seguinte. Vou colocar aqui o sentido, né? Aqui, E0 e E1 são entradas. E, óbvio, o S é saída, beleza? Então, uma vez que eu tenho que controlar essa chavinha vermelha, há de se propor uma lógica para que ela funcione dando a vez para E0 ou dando a vez para E1. O que vocês iriam me sugerir que eu poderia fazer para que isso funcionasse? Como fazer a lógica de funcionamento desse circuito? Vocês entenderam a minha pergunta? Vamos lá. O que é que acontece? Ó? A intenção aqui é que a informação que eu coloco em E0
ou a informação que eu coloquei em 1, ela seja retransmitida para a saída. Né? Pense no telefone, tudo que eu falar aqui tem que ir para a saída, senão a pessoa do outro lado do telefone não vai entender. Não é isso? Então, por exemplo, se ele estiver nessa situação onde a chavinha está conectando E1 e S, se eu colocar uma lógica 0, aqui é 1, esse 0 ele vai ser transmitido e vai ser colocado na saída. Se, por sua vez, eu tiver a chave nessa situação, não interessa quem eu coloque aqui em E1. Porque, como ele não está conectado, ele nunca vai enviar essa informação para a saída. A informação que vai para a saída é a informação que eu colocar em E0. Então, aqui, se eu colocar em E0 1, por exemplo, esse 1 é transportado para a saída. Vocês entenderam? Então, ele é um sistema que conecta esses canais de entrada E, que eu vou chamar, a partir de agora, já vou começar a chamar de entradas de dados, a minha saída. Uma das características do multiplexador, pessoal, é que ele só tem uma única saída. Ponto. Não há multiplexador com mais de uma saída. O multiplexador só tem uma saída. Várias entradas, mas uma única saída. E o que eu tenho que fazer é achar uma forma de compartilhar essas entradas com a saída. Controlar, na verdade, como essas entradas terão acesso à saída. E eu quero uma sugestão. Como é que eu posso controlar como dessas entradas terão acesso à saída? É isso a minha pergunta. Como fazer esse controle? Por favor, alguém se manifesta aí. Exato. Vocês entenderam dessa vez a pergunta? Opa, o Vasco deu uma sugestão. O Gabriel também. Ele disse o seguinte, ó, e se eu criar um outro tipo de entrada, que eu vou chamar aqui, quanto essa entrada eu chamei de dados, né, canal de entrada de dados, eu vou chamar essa entrada aqui vou usar aqui de saída como Z, só para não confundir, tá? Eu vou chamar essa entrada aqui de seletora. Certo? O que é que essa entrada seletora faz? Ela vai controlar onde a chave está, se está aqui ou se está aqui. Como? Se eu tenho duas possibilidades de canal, a entrada seletora, que pode receber valor 0 ou valor 1, vai controlar o estado dessa chave de acordo com o valor que eu coloco nela. Como assim? Se a entrada seletora for igual a 0, ele vai apontar para a entrada E0. O que é que eu quero dizer com isso? O valor que eu colocar em E0, ele é transmitido direto para a saída. E dessa forma, o valor que eu colocar em E1 fica mutado. Não vai me importar, vai ser de onde quer. Você entendeu? E, óbvio, a minha alternativa, que é quando a chave aponta para E1, vai ser quando o select for igual a 1. Ele vai apontar para E1. Dessa forma, aquilo que eu colocar no canal de entrada E1 é transmitido direto para a saída. E quem eu colocar em E0 passa a não importar. Por quê? Porque a conexão está em E1. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Então, veja só. A partir de agora, eu tenho um sistema que ele tem 3 entradas e uma única saída. Mas estas entradas têm tipos diferentes. São tipos diferentes de entrada. Como assim, Rômulo? A função dessa entrada é simplesmente apontar para quem vai estar conectado à saída. E a função destas entradas é impor o valor que eu vou querer na
saídas, vocês estão entendendo? Então, eu vou ter dois tipos de entrada. Eu vou ter a chamada entrada de dados. Por que chamado de entrada de dados? Porque é o dado que vai ser transmitido para a saída. Então, são essas entradas aqui, ó, de dados. Beleza? Tanto que em algumas biografias você encontra como D. Tá certo? Eu vou ter a entrada seletora. Ou, como eu gosto de colocar, de endereço. Por que endereço, Romulo? Porque ela diz onde é que vai estar a chave, o endereço dessa chave. Tá certo? E também essa parte endereço vai servir quando a gente trabalhar com memórias. Tá certo? Então, a função da entrada de endereço não é dizer quem vai estar, né? Não é dizer o valor que está em Z0. Vai dizer quem está conectado a Z0. Né? Z0 não, só temos uma saída, né? O Z. Perfeito? E, óbvio, a gente tem aqui a minha saída. Que, obviamente, é uma combinação entre as entradas. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Pronto. A Fiamma já fez uma pergunta essencial, mas a gente vai responder já já. Ela já deu a resposta, na verdade. Né? Fez a pergunta e já deu a resposta. Mas eu queria perguntar uma coisa. Quantas possibilidades a tabela verdade desse nosso sistema vai ter? Desse atual? O Odinardo disse 8. O Luiz disse que 2 possibilidades. Quem dá mais, quem dá menos? O Jackson disse... Não disse, perguntou se era 8, né? Tô aquela interrogaçãozinha marota. O Vasco já disse 4. Bem variado, hein? Vamos lá, pessoal. O que é que nos diz a quantidade de possibilidades que eu tenho na tabela verdade? O que é que nos indica? Quantas saídas? Quantas entradas? A Gabi falou aí, quantas entradas. As saídas, ela diz quantos mapas K eu vou fazer. Mas quantas linhas tem nesse mapa K é quantas entradas. Perfeito? Então, eu tenho quantas entradas aqui? 2 entradas de dados e 1 entrada de endereço. Não é verdade? Perfeito? Então, eu tenho 3 entradas ao total. Eu tenho select, é 1 e é 0. Perfeito? E tem uma única saída que é Z. Essas 3 entradas, né, apesar de serem de 2 tipos de entrada diferentes, porque essa entrada aqui, deixa eu marcar de outra cor, essa entrada aqui é de um tipo diferente do que as entradas E, mas que a combinação das 3 é quem diz quem é a minha tabela verdade. Então, minha tabela verdade vai do 0, 0, 0, até o 1, 1 e 1. Vai do 0 ao 7. 8 possibilidades. Seria isso, ó. Perfeito? Min termo 0, min termo 1, min termo 0, min termo 1, min termo 2, min termo 3, 4, 5, 6 e min termo 7. Perfeito? Então, o que é que acontece, pessoal? Cada uma dessas situações tem que estar associada à lógica que a gente acabou de criar. Vamos ver se vocês conseguem interpretar essa lógica. Olha só. O que é que acontece aqui? O que é que está acontecendo com esse sisteminha aqui? Nesse momento. Vou copiar aqui para poder mexer livremente. Sim? Tem medo de zoar. Veja só. Me esqueci qual era. Esse era? Tá correto, pessoal? Que eu tinha pego?
Peguei aleatório. Sim, então pronto. Ó. Então, veja só. A entrada seletora está em 0. Então, esse select aqui, ó, recebeu o valor 0. Na hora que esse select recebeu o valor 0, significa que a minha chavinha está no verde aqui, né? Ó. Então, quem eu colocar em E0 vai ser transmitido diretamente para saída, né? Veja só. Quem está em E0? 1. Na verdade, nesse caso, ambos, tanto E0 quanto E1, recebem 1. Mas, como eu estou conectado em E0, esse 1 aqui, ó, ele usa o canal de acesso e vem aqui para a saída. De maneira que a minha saída Z se torna 1. Essa saída Z se torna 1 independente, na verdade, do valor que eu coloco em E1. Em E1 tem o valor 1, mas ele não está influenciando nessa saída. Por quê? Porque o meu select apontou para o canal de dados E0. Ficou claro, pessoal? Vocês são capazes de preencher essa tabela verdade, então? Além da fiamma. Todos vocês são capazes de preencher? Pois eu quero que vocês preencham e encontrem a minha função que implementa Z. Pode ser? Façam um mapa cá direitinho. Com tudo você tem direito. 5 minutos será que dá? Acho que sim, né? Mapa cá de 3 variáveis. Tem mais nem graça. Pode ser, pessoal? Bora, galera. Vocês estão aí que eu sei. Eu sei que tá de manhã, sexta-feira. Bom, vamos lá. Eu vou marcar aqui. Rochinha aí, tá aqui fogo.
Bora, galera, senão a gente viaja aqui nos emojis. Acho que já deu tempo, né? Todo mundo conseguiu, pessoal? Alguém não sabe montar essa questão e preencher essa tabela verdade com os valores necessários para Z? Hein, pessoal? Todo mundo sabe? Posso fazer de uma forma mais sucinta, então, aqui para preencher Z? Vamos lá. Então, o que acontece, ó? Nessa primeira metade aqui, né, como eu coloquei o SE mais significativo, o valor vai ser sempre o de E0, né? Então, já sei aqui que Z, ó, vai mimetizar esse valor aqui. Já foi. Vral. E nessa segunda metade, ele vai mimetizar o valor de E1. Então, já vem aqui, ó. Pronto, a tabela verdade está aí. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Deu isso aí a tabela verdade de vocês? Então, se você fizer o mapa K lá, você vai ter lá os 4 em termos. Fazer aqui, porque é a última vez que eu vou fazer. Então, vou colocar aqui o SE, na verdade, né? Seletora. Vou colocar aqui no eixo E1 é 0. Então, óbvio que aqui é quando o SE for 0, ou seja, quando ele aponta para o canal 0, e aqui quando o SE for 1, que ele aponta o canal 1, né? Então, aqui vai ser 0, 1, aí é invertido o outro, 2, né? Então, aqui 1, 0. Tá correto, galera? E esse aqui, 0. 0 tá invertido, mas são 2 1s, né? Deu isso aí? Então, eu tenho duas duplas, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu perguntar uma coisa. Por que é que eu não pego essa dupla aqui? Hein? Por que é que eu não pego a dupla de verde? Isso, os elementos estão completamente contidos em outros 2 subcubos, né? Perfeito? Então, nessa duplinha aqui de cima, vou colocar aqui para... Pronto. Nessa duplinha aqui de cima, quem é que eu tenho, pessoal? S barra, não é isso? O E1 está mudando, é 0. Na duplinha de baixo, eu tenho S E1. Não é isso? Deu aí, eu acho que a maioria de vocês colocou, né? Então, é um ou entre essas duas, né? O meu Z vai ser igual a S barra E0 ou S E1. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu como a gente chegou a essa equação, galera? Pelo amor de Deus. Alguém tem alguma dúvida? Como é que a gente implementou essa função? Então, significa que dentro da caixinha desse multiplexador aqui, na verdade, ele tem 2 portas IND e uma porta OR. Não é isso? Tem 2 portas IND.
É o outro. E uma porta ou. Ficou muito grande e não vai caber lá dentro, mas finge que cabe aqui. Deixa eu tentar diminuir. Então, em uma dessas portas vem E0, aqui direto, e vem do select, invertido. Eu vou usar a bolinha aqui para dizer que vem, que é o barrado, né? Perfeito? E o outro vem de E1 e do select direto sem ser barrado. Ficou claro para todo mundo? Joinha. O show de bola. Pessoal, agora eu vou refazer a pergunta que a Fiamma colocou aí no chat. Tá certo? O que é que acontece? Esse multiplexador que a gente fez é chamado MUX 2 para 1. Por que ele é chamado MUX 2 para 1? Porque ele dá para a gente a possibilidade de selecionar entre dois canais de dados para uma saída. Então, aqui é o canal de dados e uma saída. Mas a gente sabe que a gente tem 3 ao todo. Tem 3 entradas ao todo, né? Que a terceira entrada é a seletora. Tudo bem? Então, ele é 2 para 1 porque ele se refere aqui aos canais de dados e a saída. 2 canais de dados acessam uma saída. Quem seria o nosso multiplexador seguinte? Eu quero aumentar um pouco mais, porque 2 para 1 não está dando. Quem seria o seguinte? Seria o multiplexador 3 para 1? 3 para 2? Vamos colocar uma situação logo, pessoal. Eu acho que eu falei aqui para vocês. Se não, já peço perdão, mas vou olhar depois até na gravação. A principal característica do multiplexador é que ele tem apenas uma única saída. E ele vai escolher os canais em relação a uma única saída. Então, aqui vai ser sempre alguma coisa para 1. Beleza? Agora, quanto para 1? Vai ser um MUX 3 para 1, que é o seguinte. Pergunta a vocês. Alguns dos colegas estão colocando aí no chat que o seguinte seria, na verdade, o multiplexador 4 para 1. Epa, aí fica difícil. Pronto, 4 para 1. Por quê? Por que seria o multiplexador 4 para 1 o seguinte e não o multiplexador 3 para 1? Não sei. E aí? Então, como seria o multiplexador? Se a gente não sabe se é o multiplexador 4 para 1, como seria o multiplexador 3 para 1? Vamos fazer assim, se a gente vê que ele não é verdadeiro, a gente vai e implementa o 4 para 1. Como seria o multiplexador 3 para 1? Vamos aqui, vamos pensar nessa pergunta. O multiplexador 3 para 1 seria o seguinte. Ele selecionaria 3 canais de entrada. Três canais de dados, E0, E1
e é 2, para uma única saída. Z. E aí o serviço do multiplexador seria dizer, né, onde é que está a chavinha. Se a chave está ligando é 0, se a chave está ligando é 1, se a chave está ligando é 2. Para que eu faça isso, o que é que está faltando implementar? Que eu fiz nesse multiplexador aqui menor. O que é que eu precisaria? Do select. Beleza. Eu vou colocar então o select aqui. Demorou. Select. Mas veja só, o select, que é uma variável binária, só pode receber 0 ou 1. E nessa situação, com a lógica que eu usei, 0 ele aponta para cá, 1 ele aponta para cá. Esse multiplexador está capenga. Na verdade, ele está igual ao outro, porque nunca ele vai colocar 2. E aí, como é que eu resolvo isso? Sugestões. 2 entradas de select. Boa. Então, na verdade, eu ia ter 2 entradas de select. S1, select 1 e S0, select 0. Perfeito? Então, beleza. Para ele apontar para essa, eu usaria a combinação de S1 e S0 binária. S1, S0. Chamaria 00. Apontaria para cá. Perfeito? Se eu quisesse que ele apontasse para E1, S1, S0, 01. E se eu quisesse que ele apontasse para E2, S1, S0, 10. Todo mundo concorda? Botar da mesma cor para que fique entendido. Entendível. Tá certo, pessoal? Mas aí você vê, ó, alguns de vocês já começaram a colocar no chat. Mas para 2 variáveis, aqui, eu posso ter quantas possibilidades, pessoal? 4 possibilidades. Significa que esse multiplexador está subutilizado. Na verdade mesmo, eu poderia ter ainda uma 4ª entrada. Que esse multiplexador ainda seria capaz de endereçar. Eu poderia ter uma entrada E3. Que seria endereçada quando S1, S0 fosse igual a 1 em 1. Dessa maneira, eu percebo que esse multiplexador 3 para 1, ele não é válido porque eu estaria subutilizando as possibilidades de entrada que eu tenho. E que, na verdade, o multiplexador seguinte, correto, seria o 4 para 1, que seleciona entre 4 entradas de dados para uma saída através de 2 canais seletores. Por quê? Porque a mínima quantidade de seletoras que eu posso adicionar é mais uma, para ele ficar com 2. E com 2 seletoras, eu posso escolher entre 4 entradas. Vocês entenderam, pessoal? E aí é o que vem. Acho que a firma colocou no chat aí. Pronto. Nicole colocou aqui também. E aí você já percebe que eu tenho uma correlação entre as entradas EN e as seletoras. Que correlação é essa, pessoal? O número de entradas de dados é igual ao número de entradas, 2 elevado ao número de entradas de endereço. Não é isso? Então, o que é que acontece? Ó, eu tenho quantas entradas de endereço aqui? Pronto. O Vasco colocou. 2 elevado ao número de entradas select tem que dar igual ao número de entrada de dados. Então, nesse caso, 2 elevado a 2, que é o número de entradas seletoras, significa que eu posso endereçar 4 entradas de dados. Quem seria o multiplexador seguinte, então, pessoal? (8 para 1). Correto. E o seguinte? 16 para 1. Pronto. Esse é outro motivo
do meu multiplexador ser expresso só dessa forma. Ó. Esse aqui é um MUX 4:1. Por quê? Eu não preciso indicar o número de entradas seletoras. Ele já está indicado aqui. Se aqui tem 4, o número de entradas seletoras, 2 elevado ao número de entradas seletoras, tem que dar 4. Eu já sei, são 2 entradas seletoras. Não é isso? Aqui, multiplexador 2:1. Significa que 2 elevado ao número de entradas seletoras tem que dar 2. Uma entrada seletora. O multiplexador 8:1. 2 elevado ao número de entradas seletoras tem que dar 8. Então, por essa correlação é que você já percebe o porquê que o multiplexador não perde tempo, vou assim dizer, para indicar o número de entradas seletoras. Apenas com essa informação aqui você já sabe a quantidade total de entradas e, é óbvio, a única saída. Ficou claro, galera, essa correlação? Todo mundo conseguiu entender como o número de entradas seletoras se correlaciona com o número de saídas? Perdão, com o número de entradas de dados? Agora eu quero o seguinte. Eu quero que você encontre aqui Z para o multiplexador 4:1. Quanto tempo vocês querem? Você pode repetir? A pergunta ou a explicação do anterior? Desculpa. Pergunta. É o que você quer que a gente Pronto. faça agora. Eu quero que você faça a mesma coisa que você fez com o multiplexador 2:1, só que agora com o multiplexador 4:1. Eu quero que você ache Z. Com direito a mapa K e tudo. Quantas entradas o multiplexador 4:1 tem? Quantas entradas? Não disse entrada de dados. Quantas entradas? 6. Quantas possibilidades vai ter a tabela verdade, galera? (64). Perfeito. Mapa K bom, né? Mapa K de 6 variáveis. Quero serviço completo, galera, com mapa K e tudo. Não, pessoal, a gente só vai fazer uma vez. Por quê? Eu vou mostrar que, como remédio é amargo, a gente vai ter que bolar outra forma de desenrolar isso. Porque o próximo será o multiplexador 8:1. Quantas entradas tem o multiplexador 8:1, pessoal? Isso, ele tem 11, pronto. 1024 seriam 10, né? Se eu não me engano. Mas vocês entenderam? Mas esse aqui dá para fazer. Então, quero que você o faça. Mas confesso que é o último que a gente vai fazer por tabela verdade. Beleza? Então, façam aí 10 minutos. É justo, 10 minutos. Mas vocês vão e praticam o mapa CAC também. Valendo. Vamos lá, pessoal.
E aí, galera? Vocês estão demasiadamente quietos. Alguém conseguiu? Vocês precisam de mais tempo, pessoal? Vamos lá, mais 5 minutos. Isso, tem que fazer expressão, Gabi. Que a gente não precisa fazer o circuito. Não precisa fazer o circuito, não, mas a expressão, seja algo assim, ó, precisa. Vamos lá.
E aí, galera? Alguém mais além do Luiz conseguiu esses 4 subcubos aí nesse mapa K de 6 variáveis? Deixa eu perguntar então de outra forma, Fiamma. Quem de vocês montou a tabela verdade? Coloca no chat. Montou toda a tabela verdade. Além da Fiamma, lógico, o Luiz também já colocou aí. O resto de vocês, pessoal. Francisco, sim. Vitor, sim. Gabi, sim. Vasco também. Beleza. Quem de vocês montou o mapa K? Mas não pegou a expressão ainda, mas montou o mapa K direitinho. Coloque aí agora. A Gabi já colocou até a expressão aqui, tá certo também. O Vasco estava quase. Beleza, então vocês estão no mapa K. Então, dê uma parada aí. Esse mapa K de 6 variáveis, pessoal, é mistério para alguém? Ou se realmente, como a Fiamma colocou aí, se vocês tivessem um pouco mais de tempo, vocês o fariam? Posso considerar que vocês o fariam? Beleza. Se for só essa questão do tempo mesmo, então não tem problema. Se você for fazer o mapa K, você ia obter, eu vou transcrever aqui, como vocês falaram, né? Vocês iam ter S1 barra S0 barra E0 ou vocês iam ter essa expressão aqui. Não é isso? Perfeito? A tabela, você preencher de forma rápida, não é trapacear, não. Pelo contrário, eu considero um benefício. Né? Então, você vai obter essa expressão aqui. A questão é, pessoal, pronto, a gente ainda tem mais uns 40 minutos, dá tempo de explicar. Veja só, né? Aqui também, se você fosse implementar, então você teria uma porta ou de 3 entradas, né? Perdão, de 4 entradas, seguido por 4 porta-ends de cada uma de 3 entradas, onde elas iam buscar das entradas seletoras e das entradas de dados em si. Perfeito? Como a gente já falou aqui um pouquinho antes, o que acontece? O nosso próximo MUX seria o MUX 8:1. Por que 8:1, pessoal? Porque se eu adicionasse mais uma entrada seletora aqui, né? Se eu adicionasse mais uma entrada seletora aqui, eu teria 3 entradas seletoras e 2 elevado a 3 seriam 8 entradas de dados possíveis para que eu as pudesse endereçar. Até aí tudo bem? Todo mundo entendeu porque o próximo MUX seria o 8:1? Hein, galera? Pronto. O multiplexador 8:1, vocês também já me confirmaram que ele possui 11 entradas. De onde é que vem essas 11 entradas? Hein? De onde é que vem essas 11 entradas, pessoal? São 8 entradas de dados e 3 de endereço. Pronto. O Valdinato colocou muito bem. 8 entradas de dados e 3 de endereços, ou seletores, como a gente está falando, né? Vai ficar essa. Com 11 entradas, a gente teria uma tabela verdade de 2.048 possibilidades. Mapa K, né? De 11 variáveis. Um pesadelo. Então, o que é que a gente chega no ponto aqui agora? A gente tem que buscar uma forma racional de conseguir encontrar
essa expressão por multiplexador sem fazer tabela verdade. Porque a tabela verdade a gente está vendo que está crescendo exponencialmente, né? Potencialmente, na verdade, com a base 2. Perfeito? Então, qual o nosso objetivo agora? Como resolver isso aqui sem fazer a tabela verdade? Como é que a gente vai enfrentar isso? Vamos olhar para as que a gente já tem aqui para trás. Tá certo? Veja. Esse aqui, que era o nosso menor multiplexador possível, né? Aí a gente tem a expressão S barra é 0, S é 1. Tudo bem? Vocês lembram que eu coloquei aqui em algum lugar? Se eu achar, pronto. A partir de agora, quando eu trabalho com multiplexadores, eu tenho dois tipos de entrada. Eu chamei de entradas de dados e entradas de endereço. Preste atenção nisso, pessoal. Veja só. Quando eu tinha um tipo só de entrada, a combinação de todas essas entradas dava um min-termo. O que isso quer dizer? Esse aqui é o min-termo 0, né? Esse aqui, ó, é o min-termo 1. Esse aqui é o min-termo 2. Esse aqui é o min-termo 3. Esse aqui é o min-termo 4. E aqui vai até o min-termo 7. Beleza? 8 min-termos distintos. Mas, se eu separar essas entradas, como separar? Elas têm funções diferentes. Então, eu vou considerar que elas são entradas diferentes. Continuam sendo entradas, mas são entradas diferentes. Aí eu vou perguntar aqui para você, ó, nesse caso, para a entrada seletora, para o MUX 2 para 1, tá? Eu estou nesse MUX pequenininho aqui. Quantas possibilidades eu tenho para a entrada seletora, pessoal? 2. Certo? Então, se eu considerar só a entrada seletora, quantos min-termos ela tem? Um min-termo ou min-termo 0 a 1? Se eu tivesse entrada seletora, eu tenho a possibilidade dela ser 0 e a possibilidade dela ser 1. Não é verdade? Aqui eu tenho o min-termo 0 da entrada seletora, por isso que eu vou botar assim, ó, da função S, e eu tenho um min-termo 1 na entrada seletora. Vocês entenderam? Porque eu estou considerando só a entrada seletora. Perfeito? Da mesma forma, se eu considerar a entrada de dados, como eu tenho duas variáveis, eu tenho 4 min-termos possíveis, né? Esse aqui, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, né? Aqui eu teria o min-termo 0 das entradas de dados. Eu teria o min-termo 1 das entradas de dados. Eu teria o min-termo 2 das entradas de dados. Eu teria o min-termo 3 das entradas de dados. 4 min-termos. Perfeito? O que é que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Estou fazendo isso aqui discretizando o min-termo para cada tipo de entrada, porque ele vai ser a chave para eu encontrar a fórmula de qualquer saída, de qualquer multiplexador, de qualquer tamanho. Preste atenção. Vamos reescrever isso aqui, utilizando agora, ao invés da variável S, os min-termos de S. Como assim? Ficaria assim, ó. S barra é quando S assume que valor, pessoal? 0. Então, posso dizer que aqui seria o min-termo 0 de S vezes, né, end é 0. Posso falar isso? Vocês entendem o que é isso? Hein, pessoal? Beleza. E quando S assume o valor 1, ela aparece com a variável S normal. Então, na sequência, eu posso dizer que esse aqui é o min-termo 1 de S, end
é 1. Tá correto isso aqui? É a mesma coisa, só que escrito na forma de mintermo, de S. Todo mundo consegue enxergar isso? Beleza. Vamos fazer isso agora para cá. Aqui, o meu S tem duas variáveis, né? Quantos e quais são os mintermos que S pode assumir? Quatro mintermos, não é isso? Porque são duas variáveis. Então, o 00 é o mintermo 0, o 01 é o mintermo 1, o 10 é o mintermo 2 e o 11 é o mintermo 3 de S, do 0 ao 3. 4 mintermos, não é isso? Então, vamos lá. Esse cara aqui, ó, seria qual mintermo? Acho que ficou em cima, ó. Aqui é barrado os dois, tá, gente? Que mintermo seria esse? Pronto, mintermo 0. O Jackson colocou. Todo mundo entende quando eu coloco aqui, ó. Mintermo 0 de S, end é 0. Tá correto? Na sequência, quando S1 barra e S0 sem estar barrado, representa que mintermo? S1 barra e S0 normal. Que mintermo seria? Mintermo 3? 3 não seria 1 e 1 não, Valdinado? Porque 3 em binário é 1 e 1. É mintermo 2. Mintermo 2. Mintermo 2 é 1 e 0. A variável que está barrada é o S1. Não é isso? Aí eu tenho 0 e 1. 0. Pronto. Mintermo 1, joia. Mintermo 1 de S é 1. Na sequência, agora sim, eu tenho S1 normal e o S0 barra. 1, 0. 1, 0 para a variável S, que mintermo seria? 2. Aqui é 2, tá, pessoal? Eu digitei errado ali em cima. Mil desculpas. E, por fim, quando S1 e S0, nenhum dos dois está barrado, eu teria o mintermo 3 de S. Então, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Simplesmente, eu estou pegando todo mundo que está expresso na variável S e estou substituindo pelo seu mintermo. Tá certo? Por quê? Porque a gente consegue perceber o nosso padrão. Lembra que a disciplina é lógica digital, galera. Olha só o que é que acontece, o que é que tem em comum na expressão tanto para o 4, tanto para o multiplexador 2 para 1, quanto para o multiplexador 4 para 1. Toda vida que aparece o canal, o mintermo associado a esse canal tem o mesmo número, ou não? Hein, pessoal? Olha aqui. Todo mundo está percebendo isso? Por que que isso acontece? É óbvio. Quando eu coloco, por exemplo, 00 aqui, ele aponta para cá, não é isso? A única coisa que importa é o canal é 0. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Veja, quando o seletor é 00, ou seja, o mintermo 0, a única coisa que importa é 0. Esse aqui é o único termo que vai dar 1. Todos os outros termos, esse aqui é o único termo que vai permanecer. Todos esses outros termos aqui vão sumir da equação. Da mesma forma que quando eu tenho 0, 1, ele vem para cá. E se eu for substituir os valores, esse termo vai sumir, esse termo vai sumir, esse termo vai sumir, esse termo aqui vai ser 1, e a minha equação final é 1. Por quê? Porque 1 vai ser transportado em Z. Perfeito?
E assim por diante, pessoal. Desta forma, o que é que eu percebo? Se eu tiver um multiplexador 8:1, quantos mintermos de S esse multiplexador vai ter? 8. Por quê? Porque eu vou ter 3 variáveis S. S0, S1 e S2. Não é isso? Justamente a mesma quantidade de canais. Então, com esses 8 mintermos para esses 8 canais, como é que eu vou ter a minha equação do multiplexador 8:1? Ora, mintermo 0 de S é 0. Mintermo 1 de S é 1. Mintermo 2 de S é 2. Mintermo 3 de S é 3. Vou agilizar aqui. Mintermo 4 é 4. Mintermo 5 é 5. Mintermo 6 é 6. Mintermo 7 é 7. E o mintermo 8 é 8, não é isso? Tá certo, pessoal? Mintermo 8 é 8? Tá correto? Por que não, Luiz? Por que não, Vasco? Para o multiplexador de 8:1, como eu só tenho 8 mintermos, é do 0 ao 7. Perfeito? E eu posso transformar essa expressão na expressão que eu obtive do mapa K de S? Sim. É só retornar a expressão do mintermo de S em relação às suas variáveis. Quem são as variáveis S para o multiplexador 8:1, pessoal? É S2, S1, S0. Não é isso? Então, para o mintermo 0, todas essas variáveis são 0, não é isso? Então, aparece tudo barrado. Para o mintermo 1, é o 0, 0, 1. Apenas S0 sem estar barrada. Para o mintermo 2, 0, 1, 0, né? Então, ó, 0, 1, 0. Apenas o S1 sem estar barrado. Para o mintermo 3, 0, 1 e 1. Então, apenas S2 barrado. Para o mintermo 4, 1, 0, 0. Então, apenas S2 sem estar barrado. Para o mintermo 5, 1, 0, 1. Não é isso? Para o mintermo 6, 1, 1, 0. E para o mintermo 7, ninguém barrado. Tudo bem? Pronto. Aí o que é que acontece? Note que para que isso seja verdade, eu tenho que respeitar essa ordem aqui, ó, do subíndice em relação ao grau de significância dele. Se você mudar, ele iria sair no mapa K correto. Mas ele faria pouco sentido na tabela verdade se ele tivesse bagunçado. Porque a posição dos mintermos ia mudar. Então, sempre quando a gente representa, vamos utilizar a sequência crescente, tanto aqui para as entradas seletoras, quanto a sequência crescente para as entradas de dados, do jeito que a Gabi falou aí. Perfeito, pessoal? Dessa forma, o que é que acontece? A gente pode ter um multiplexador de qualquer tamanho. Tá certo? Quem é a expressão dele? Né? É um somatório do canal I com o mintermo I de S. Ficou claro, pessoal? Esse multiplexador tem 2 elevado a N canais, que é o limite aqui do somatório.
Dessa maneira, eu consigo implementar a função e, é lógico, o circuito de um multiplexador de qualquer tamanho. Tudo bem? Ficou claro, pessoal, como é que a gente chegou a essa expressão aqui? Vamos lá, Fiamma. O que é que significa sequência crescente? Se eu colocasse isso aqui, ó, aqui S0 e S1, ia mudar a sequência que ele apareceria na tabela verdade. É porque eu não fiz a tabela verdade do multiplexador 4. E ia bagunçar o min termo. Tudo bem? Então, sempre use o subíndice relacionado à posição que ele está. 0 o menos significativo e, lógico, N para o mais significativo. Então, sempre o menor índice vai estar mais à direita e o maior índice vai estar mais à esquerda. É isso que eu quis falar. Deu para compreender? Dessa forma, vai casar certinho aqui o número do min termo com o número do canal. É lógico, os canais também tem que estar em ordem. Se eu botar o E3 aqui, o E1 aqui, o E2 aqui, também não vai funcionar. Então, se você fizer isso na ordem correta aqui dos seletores e na ordem crescente dos canais de dados, vai funcionar certinho. Perfeito? Com esse esclarecimento, pessoal, todo mundo entendeu onde é que sai essa equação aqui? Como é que seria, então, a função de saída do multiplexador 8 para 1, perdão, 8 para 1, 8 para 1 a gente já fez. 16 para 1. Façam aí, coloquem no chat. Dessa forma aqui, ó. Com S explícito. 5 minutos é o suficiente. Façam aí. Dá para digitar. 5 minutos. Como vai ser o multiplexador 16 para 1, ele tem 4. 16 para 1, Luiz. Tá aqui, ó. Você vai fazer agora do multiplexador 16 para 1. Só ele na tela. Eu quero a expressão da saída do MUX 16 para 1, beleza? E eu quero em função dos S. Então vai aparecer lá S3, S2, S1, S0 barra, é alguma coisa. Entendeu? Você digita aí no chat, ou se quiser, se você fez na mão, tira a foto e manda lá no grupo. Olha aqui. Perfeito? Mas é os 5 minutos, que é o suficiente.
É o contrário, Fiamma. Depois que você fizer com os M's, você substitui pelos S. Eu quero que as variáveis seletoras apareçam de forma explícita. O que é isso? Quero que apareça lá um S3 barra, ou então um S1 barra, ou S0 sem estar barrado. Entendeu? E aí, pessoal, deu certo? Ou será que vocês preferiam fazer aí... 2048 era para outra, né? Não sei, seria 4096, eu acho, sei lá. Fazer a tabela verdade. Alguém mais, além do Luiz, terminou, pessoal? Conseguiu fazer?
O tema estava terminando. Dá tempo, pessoal. É porque eu acho que eu não vou entrar no próximo assunto agora, já que faltam 10 minutos aqui no meu, para não pegar pela metade. Vitória terminou, beleza. São os 16 subcubos que você faria, Gabi. Então, tem 16 termos, né? No primeiro termo, todo mundo zero associado é zero. No segundo termo, o min termo 1 associado a 1. E você vai substituir os S de maneira que ele represente o min termo. Posso, Vasco? Vou colocar. Eu não gosto muito de colocar os slides, porque vocês vão estudar pelos slides. E meus slides tem muita coisa, né? Se você pegar e só estudar por aqui e ver essa equação, você não sabe de onde é que veio, né? É covardia para o cara olhar e saber de onde é que veio essa equação sem colocar, né? Ou os pentes. Os pentes, pessoal, como ele fica gravado, depois você pode pegar e printar e usar da forma que melhor, tentar organizar, enfim. Eu fico com vergonha de postar porque nem sempre é meio organizado, né? Como se fosse a lousa lá da nossa sala. Só faz sentido na hora que a gente está em sala de aula, tá certo? Mas, de qualquer forma, esse exercício, pessoal, ele serviu para fazer uma coisa. A partir deste momento agora, a construção da tabela verdade não necessariamente é a forma que a gente vai usar para abordar determinada solução. Porque, em alguns casos em específico, essa tabela verdade está tão grande e tão complexa que mais vale a pena eu fazer um estudo da lógica de funcionamento para obter uma lei de formação geral. Tá certo? E adivinha, além do multiplexador, além outra opção que a gente tem para colocar isso. Lembra do decodificador de prioridade? Vocês lembram, pessoal? Vocês estão, inclusive, fazendo. Pois é. Se eu começar a aumentar o número de salas, né, o número de ramais, será que vocês conseguem fazer uma lei de formação geral para ele? Eu creio que sim. E eu já peço para vocês fazerem, né? Vamos adicionar, já que a gente já ficou para a próxima sexta-feira, vamos adicionar a simulação, esse exercício teórico, para a gente receber? Sim. Ora não, sim. Hoje sim, né? Pessoal, vai ser uma forma que vocês vão utilizar para, inclusive, corrigir a tabela verdade de vocês lá, se vocês encontrarem alguma solução errada. Então, o que é que eu quero de vocês? Você encontre a lei geral de formação do decodificador de prioridade. Inclusive, eu vou segurar um pouquinho esse slide, que eu acho que tem aqui em algum lugar. Tá aqui, opa, ninguém viu. Posso colocar lá no Siga, tá, pessoal? Mas, só lembrando, para deixar esclarecido aqui, além das simulações que vocês vão fazer, dos 7 segmentos, decodificador de prioridade, eu quero que você encontre a lei geral de formação para o decodificador de prioridade. Beleza? Então, vocês vão ver que é simples, muito mais simples que a do multiplexador, na verdade. Essa da lei de formação é simplesmente você escrever, é só teórica, tá? Então, você mostra a lógica que você usou, você explica lá da forma que a gente explicou essa daqui, por exemplo, né? O que é que você fez para encontrar e propõe a lei de formação, né? Que seria, no caso, algo assim, por exemplo, né? A lei de formação genérica. Tá certo? Beleza? Não, acho que não precisa ser dentro do Proteus essa demonstração, pessoal. Você faz no papel mesmo. O que precisa ser no Proteus é a simulação, ele funcionando. Eu quero clicar lá e ver funcionando o decodificador de vocês. Não, aí no caso lá é o mesmo ponto. 2 pontos, eu não vou vir nem fazer a minha prova. Vamos fazer só os laboratórios e fazer as outras provas, aí não tem graça não. Dá tanto trabalho fazer a prova, vocês têm que fazer também, vocês têm que resolver. Como é? Se a prova não for resolvida por vocês, a prova chora, a bichinha. Coitada. Vocês estão matando a prova, né?
Gabi, é o seguinte, é adicionar, qual foi a outra tarefa que a gente colocou para complementar? Adicionar a simulação lá do Proteus, né? O exercício teórico, onde você vai demonstrar a lei de formação geral do decodificador de prioridade, para um decodificador de prioridade de qualquer tamanho. A gente fez aquele lá de 5 entradas. Mas se você tivesse de 7 entradas, com 8 entradas, né? Então, você vai fazer esse estudo, óbvio, sem tabela verdade, porque senão, né, à medida que você vai aumentando esse número de entradas, a tabela verdade vai aumentando com potência da base 2, tá certo? E você vai achar a lei geral de formação do decodificador de prioridade. Perfeito? Foi isso aí que a gente acrescentou a mais. Tranquilo? Gente, eu vou encerrar por hoje, mas antes de encerrar, eu vou só deixar o gancho aqui para a nossa próxima aula. O que acontece? Esse multiplexador, pessoal, a gente fez tanta questão, perdemos não, né? Mas a gente demorou uma aula para estudar ele, a lei de formação geral dele, porque ele tem um outro desdobramento. O que é que acontece? Esse multiplexador, pessoal, a gente vai observar que ele também é um conjunto universal. Calma, o que é isso? Não significa que o multiplexador é evangélico. Significa que, sendo um conjunto universal, ele pode implementar qualquer coisa. Como assim? Se a gente marcasse uma prática de laboratório, certo? E você não soubesse que componentes levar, se você levasse uma sacola com uma porrada de multiplexador, eu garanto que você resolvia a prática. Por isso, com o multiplexador, você pode implementar qualquer sistema combinacional. E a gente vai demonstrar isso na aula que vem. Tá certo, pessoal? Como? Partindo, de novo, do menor multiplexador e trabalhando em uma característica chamada decomposição de Shannon, onde a gente implementa uma função, botar entre aspas, de trás para frente. Tá certo? Mas eu vou parar por aqui, porque apenas com 5 minutos, se eu começasse a mostrar esse conceito, a gente ia apenas bagunçar um pouco o juízo de vocês. Então, por hoje, vai ser só. Vou interromper aqui a gravação, pessoal.